Desculpa, gente. Vamos lá. Bom, a hora já está bem avançada. Eu já gravei bastante aula aí, né? E aí, gente, infelizmente eu vou ficar devendo para vocês outros assuntos, mas é o máximo que deu para fazer agora no momento. Então, em outras oportunidades eu vou gravando outros vídeos aí, deixando postado para vocês poderem baixar pra gente, até a gente poder completar então a apostila. Antes que eu me esqueça, tá? Na hora que vocês estiverem assim, acessando o blog, eu vou deixar lá no blog também o gabarito daquelas questões que vocês não possuem o gabarito da apostila, tá legal? Provavelmente não vai estar agora, mas mais próximo do final do mês, né, porque eu vou estar saindo de viagem amanhã, eu vou sair de viagem amanhã, e assim que eu retornar, eu pego e já deixo isso para vocês lá, vocês vão acessando aí, tá? Quando for lá depois do dia 24, dia 25, vocês peguem acesso, porque já deve estar esse gabarito lá, e quem sabe de repente até outras aulas, tá certo? Então vamos lá, pessoal, vamos falar aqui, mesmo que rapidamente, tá joia? A gente não tem mais muito tempo, infelizmente, dos eventos mais importantes. Vamos falar aqui agora então da chamada República Oligárquica. Vamos passar de governo a governo falando dos eventos mais importantes. Governo do Prudente Moraes, primeiro presidente civil da República Velha, representante então das oligarquias do café, né? Principalmente de São Paulo, tá joia? E aqui eu vou lembrar, eu tinha falado numa aula anterior aí sobre características políticas da República Velha. Nós falamos do coronelismo, né? E dentro do coronelismo eu deveria ter falado, acabei esquecendo, a chamada política do café com leite, né? Aquele negócio de cada hora você ter o presidente de um dos dois estados mais importantes, Minas Gerais e São Paulo, tá legal? Essa combinação se dava justamente por causa da importância econômica desses dois estados para a política nacional, né, e para a própria economia do país. Então eles faziam isso. Já expõe o que, gente? Já expõe o caráter assim, de jogo de cartas marcadas das eleições, né? Então as eleições elas aconteciam apenas para justificar aqueles que eles queriam colocar no poder. Apesar disso, nós vamos perceber que em alguns momentos, né, essa política do café com leite aí nem sempre funcionou tão bem, ou seja, acabou havendo uma certa disputa entre os membros dessa elite. E aí quando chegar nesses governos específicos nós vamos comentar, tá? Então o governo de Prudente Moraes, o que aconteceu de importante? Guerra de Canudos, foi durante o governo dele, tá joia? E ele também teve que tentar fazer uma política de recuperação econômica do país, tá joia? Por causa do quê? Por causa lá dos efeitos do ensinamento que até o governo dele ainda se faziam sentir, tá joia? Depois, mais tarde, entra em ação aí o presidente Campos Salles, que governou o Brasil de 1898 até 1902. Foi no governo dele que foi feito um novo acordo para a questão da dívida externa brasileira, que ficou conhecido como Funding Loan, tá legal? Se escreve Funding Loan, tá legal? Mas se pronuncia Funding Loan, né? Então esse Funding Loan foi um acordo, uma renegociação da dívida externa brasileira, no qual o Brasil empenhou vários dos seus bens, inclusive as rendas alfandegárias do Porto de Santos e do Rio de Janeiro, principalmente do Rio de Janeiro, né? O Porto de Santos ainda é muito incipiente, mas o governo brasileiro falou, não, se a gente não der conta de pagar, vocês podem pegar as rendas desses dois portos aí e ficar para vocês, né? Uma garantia, e deu também a Central do Brasil como garantia para o pagamento. Por que isso é importante, esse chamado Funding Loan, que foi feito no governo do Campos Salles? É porque já mostra a crise econômica que já se instalava no Brasil logo nos seus primeiros governos, né? Essa crise econômica vinha por causa do quê? Por causa da baixa do preço do café, né? de toda a crise econômica herdada da época do Império aí, e já evidencia a crise do café, essa necessidade do Brasil ir tentando se equilibrar aí em cima da exportação de um só produto, tá? E foi durante o governo dele também, entendido esse negócio do Funding Loan aí, gente, foi durante o governo dele também que se fez lá que se criou a chamada política dos governadores. O que é esse negócio de política dos governadores? É o seguinte, qual que era o princípio de estrutura política do Brasil? Federalismo. Os estados tinham muita autonomia em relação ao governo central. Então o presidente ele ficava meio que refém do apoio político desses governadores. O que esse Campos Salles fez? Foi ele que inaugurou essa política dos governadores. Ele criou uma comissão
no Congresso Nacional. Essa comissão era chamada de Comissão Verificadora dos Poderes. Ela servia para quê? O sujeito, quando ele era eleito, ele tinha que passar por essa Comissão Verificadora dos Poderes. E ali, se essa comissão achasse que esse cara não tinha, por qualquer motivo, condições de assumir o cargo de deputado ou de senador, esse cara era degolado. Mas qual era o critério? O critério era puramente político. Então vamos lá, se eu, presidente da República, preciso do apoio do governador do Ceará, por exemplo, o que acontecia? Se foi um deputado eleito da oposição, lá no Ceará, quando ele chegava nessa comissão verificadora dos poderes, eu simplesmente tirava esse cara, falava, não tem condição, arrumava qualquer desculpa, tirava o cara, degolava a oposição, e garantia a entrada apenas daqueles deputados senadores indicados pelo governador lá do Ceará. É assim, eu ficava com o apoio desse governador. Daí o nome político dos governadores. Era uma troca de favores entre o poder central, o poder do governo federal, com o poder dos governadores nos estados. Tá certo? Então era essa chamada a política dos governadores, que ajudou a orientar bastante a política nacional. Uma troca de favores entre o governo federal e os governos estaduais. Foi durante o governo Campos Salles. Detalhe, gente, voltando ao funding loan aí. Essa renegociação da dívida externa, ela passou também por uma política de enxugamento da economia brasileira. Aumento de impostos e corte de subsídio e verbas, ou seja, o governo tentou controlar seus gastos. Isso fez com que o Brasil conseguisse controlar e equilibrar as suas contas. Isso vai ser importante, por quê? Porque no governo seguinte, do presidente Rodrigues Alves, que governou o Brasil de 1902 a 1906, que foi no governo dele que aconteceu a revolta da vacina, a gente já viu isso, a economia, as contas do governo já estavam equilibradas. E por estarem equilibradas, ele teve condições de empreender aquela campanha de sanitarização do Rio de Janeiro, de reforma da cidade do Rio de Janeiro, de reforma da infraestrutura da cidade do Rio de Janeiro. Então foram feitas várias ações governamentais, mas todas elas focadas na capital, lá no Rio de Janeiro. Isso foi permitido por quê? Justamente por causa do equilíbrio das contas do governo anterior, ou seja, do governo do Campos Salles, através do funding loan. Também foi no governo de Rodrigues Alves que aconteceu o quê? Que aconteceu o famoso ciclo da borracha. Ele pegou o auge aí desse ciclo da borracha. A borracha vinda das seringueiras, ela passou a ser utilizada nas indústrias, porque descobriram lá o processo de vulcanização dessa borracha, e passou a ser a procura por esse produto passou a ser grande. E isso fez com que o Brasil, que tinha muitas seringueiras, conseguisse ganhar um bom dinheiro com isso, promovendo um grande desenvolvimento de Manaus. Manaus construiu aquele teatro belíssimo que tem lá, e é famoso no mundo inteiro, o teatro de Manaus. Ele foi construído durante esse chamado ciclo da borracha, que foi também um surto, durou muito tempo. Por quê? Teve os ingleses malandros que vieram para cá, piratearam mudas dessas seringueiras, levaram para a Índia, e lá na Índia eles começaram a produzir em larga escala, através de uma exploração, digamos assim, mais profissionalizada. E isso fez com que a procura pela borracha, pelas borracha que vinha da seringueira brasileira, diminuísse, fosse caindo, e então esse ciclo da borracha não durou muito tempo. É do governo do Rodrigues Alves também, vamos dizer, as negociações que acabaram resultando no Tratado de Petrópolis. O Tratado de Petrópolis é importante, costuma cair muito em provas de vestibular. Já foi a aquisição do Acre. O Acre foi incorporado no Brasil, um território que antes pertencia então aí a Bolívia, mas foi incorporado ao Brasil. O Brasil pagou uma indenização por esse território e se comprometeu a construir uma ferrovia Madeira Mamoré, que acabou ficando conhecido como a Ferrovia da Morte. Muita gente morreu ali por causa de malária, tal, as doenças da floresta. Essa ferrovia nunca chegou a ser concluída, se mostrou inviável a construção dessa ferrovia naquela localidade. Mas, enfim, o Brasil acabou então anexando o Acre ao seu território durante o governo de Rodrigues Alves, com a belíssima atuação do Barão de Rio Branco, que é considerado assim o principal, o maior diplomata da história da diplomacia brasileira.
Então vamos falar agora aqui do governo de Afonso Pena, né? O governo de Afonso Pena foi marcado principalmente pelo que, gente? Foi marcado pela política de valorização do café, né? Através lá do chamado convênio de Taubaté, né? O convênio de Taubaté ocorreu lá no finalzinho do governo do Rodrigues Alves, né? E foi um encontro de produtores de café do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais que queriam que o governo fizesse alguma coisa para ajudá-los, né? O Rodrigues Alves não quis se comprometer, mas o Afonso Pena, que era candidato às próximas eleições, então ele resolveu fazer isso, né? Falou assim, não, eu assumo se queria ser eleito, né? Precisava do apoio dos cafeicultores, então ele acabou então aceitando as determinações do convênio de Taubaté, né, que pediu que o governo comprasse o estoque excedente, então, para poder tentar manter o preço dentro daquela chamada política de valorização do café que a gente comentou, né, em aulas anteriores, a socialização das perdas, socialização dos prejuízos, né. Tirando isso, né, nada de muito importante aconteceu durante o governo dele não, gente. Vamos lembrar aqui o seguinte, lógico, se a gente tivesse mais tempo, a gente iria aprofundar um pouco mais, mas como a gente não tem, a gente tem que passar meio que por cima e falar daqueles pontos mais importantes, né? O que acontece? O Afonso Pena, ele morreu antes do término do mandato dele, então assume o vice o Nilo Peçanha. No governo do Nilo Peçanha, o que tem de importante? Foi criado lá, né, o Serviço de Proteção ao Índio, o SPI, tá legal? Que mais tarde se transformaria na FUNAI e teria como, digamos, o seu inspirador o famoso marechal, na época ele era coronel, né, mas o marechal Cândido Rondon, o único marechal do Exército Brasileiro que não foi para uma guerra, mas o trabalho dele junto aos indígenas, né, a marcha que ele empreendeu no interior do Brasil, nas selvas aí do Brasil, tentando pacificar os índios e aproximar, né, índios dos chamados civilizados, acabou sendo considerado tão perigoso e tão grandioso quanto a participação de uma guerra, por isso que ele, mesmo sem ter ido à guerra, acabou ganhando a patente de marechal, né? Depois nós tivemos o governo do Hermes da Fonseca, que governou de 1910 a 1914, e foi durante o governo dele que aconteceram dois importantes movimentos, a revolta da Chibata e a guerra do contestado, que nós já comentamos em outras aulas. A eleição do Hermes da Fonseca, tá, também é um fato importante. Por quê? Porque foi a primeira vez que houve disputa de verdade para as eleições presidenciais. Tá? Então, a elite brasileira rachou em dois grandes blocos, em duas grandes candidaturas, a candidatura do Rui Barbosa, né, e a candidatura do Hermes da Fonseca. O Rui Barbosa, ele lançou a famosa campanha civilista, ou seja, nada de militares no poder, né? Os civis é que tem que ficar no poder, os militares têm que ficar no quarteto. A campanha dele ficou conhecida como a campanha civilista, e ela é importante por quê? Porque marca a primeira eleição em que houve realmente disputa pela presidência da República, tá certo? Então isso aí vai ser importante também. E foi durante o governo dele também que acontece uma outra revolta que eu acabei não comentando em aulas anteriores, que foi a revolta do Juazeiro, né, que aconteceu lá no Ceará, envolvendo o padre Romão Batista, né, o famoso padre Cícero, né, Romão Batista. Ele era muito ligado às oligarquias locais, né, o padre Cícero. Na época, o presidente Hermes da Fonseca, como ele não contava com o apoio de todos os governadores, porque muitos apoiaram a candidatura do Rui Barbosa, ele resolve empreender uma política de perseguição aos governos que não o apoiavam. Tá? Essa política de perseguição ela ficou conhecida como a política das salvações. Então ele fazia intervenções, inclusive militares, para derrubar os governadores que não apoiavam o governo dele. Tá? E isso aconteceu no Ceará. Como a elite local, né, ela foi então prejudicada por essa política das salvações, e o padre Cícero era ligado, vinculado a essas elites, então o que ele faz? Né? Ele pega e chama os sertanejos, ele tinha muita moral com a população, ele era considerado um padre milagreiro, né? Então ele insufla a população para lutar ao lado da família Scioli, que era então a elite governante, né, do local lá no Ceará, contra o governo do Hermes da Fonseca, né? E aí vai se instalar um estado de guerra lá no Ceará, que acaba forçando o governo a fazer um acordo com os revoltosos, e assim terminou essa chamada revolta do Juazeiro. Né? Muito bem, gente, está acabando esse tempo aqui.
Não, eu vou ficar devendo para vocês uma próxima oportunidade agora, por causa do tempo mesmo, não tem como continuar, né? Os governos seguintes, que seriam de Venceslau Braz, Delfim Moreira, Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes e Washington Luiz, o último deles. Tá bom? Então nós não terminamos aí a República Velha, eu vou ficar devendo mesmo para as próximas oportunidades, tá? Eu peço a compreensão de vocês para isso aí, e na medida do possível eu vou postando esses vídeos aí com essas aulas, meio que improvisado. Imagem ruim, som também lá não grandes coisas, e por causa da pressa aqui de terminar logo a matéria também, a coisa ficou a qualidade um pouco inferior. Eu vou ver se para as próximas oportunidades eu consigo melhorar tudo isso aí para vocês, tá joia? Depois do dia 24, dia 25, vocês procurem, deem uma conferida aí no blog para ver também o gabarito dessas questões, tá certo? Gente, ó, um abraço, tá? Eu espero que essas aulas tenham dado uma luz aí sobre esses assuntos para vocês, e como eu já disse, eu pretendo retornar e ver se a gente consegue fechar pelo menos os assuntos principais, tá joia? Um abração e até